Olá, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais uma edição desses podcasts especiais voltados para as finais das competições organizadas pela Conmebol. Conmebol Libertadores masculina, feminina e Conmebol Sul-Americana. Eu sou Bianca Molina, a gente está aqui nos estúdios Flow para conversar com um cara que tem uma baita história de vida e uma baita história também dentro do futebol. Comigo, ele, talento aqui do nosso grupo de profissionais, Márcio Porto, tudo bem? Oi, Bianca, tudo bem? A gente, como você disse, um grande personagem, né, do futebol, o Washington Stecanella. Muito prazer, sejam bem-vindos ao podcast da Conmebol Libertadores Sul-Americana, Washington. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer também estar participando desse podcast tão importante aí da Conmebol. Como é que você está vendo uma final? 4 brasileiros, né, nessas finais. As finais femininas aí não estão decididas, mas 4 brasileiros envolvidos aí. Como é que você está? Exatamente. Eu como brasileiro, estou muito feliz, né? Muito feliz mesmo. Eu acompanhando e por ter também vivido aí uma Libertadores, né? Participando da Libertadores, a gente sabe o quão é difícil jogar fora de casa, jogar na Argentina, Uruguai, Paraguai, Equador, Colômbia, enfim. Então você ter uma final das duas principais importantes, né? Sul-Americana e as duas finais, ter 4 times brasileiros, poxa, para nós foi muito importante, é muito bom para o brasileiro e espero que sejam 2 grandes finais aí, dignas, né? Para que se faça um grande jogo, todos os 2 times, os 4 times, na verdade, façam um grande jogo e deixar o futebol brasileiro cada vez mais em evidência, né? Dá saudade de estar em campo nesse momento, quando você vê finais desse tipo, que você chegou a disputar, inclusive? Dá saudades, com certeza. Esses são jogos bons, né? São jogos de final, jogos que todos gostariam de estar participando, todos gostariam de estar jogando. Então, quando é jogo grande assim, é sempre importante pro jogador. Então, todos têm essa vontade mesmo de poder estar participando e quem sabe, fazer a diferença, né? E uma das 4 camisas que estão aí confirmadas as finais, né, de Sul-Americana e Libertadores, o Washington defendeu. Eu imagino, então, que talvez você esteja aí com um carinho mais especial para o Atlético Paranaense, que foi onde também você escreveu uma história relevante. Exatamente. Como é que é esse sentimento? Não, exatamente. O Atlético foi o time do qual assim, me deu a segunda vida do futebol, né? O Atlético, quando eu estava lutando para voltar a jogar futebol, o Atlético me ofereceu toda a estrutura, me apresentou meu cardiologista hoje, né, que é até hoje o Dr. Constantino, através do Petralha, presidente na época também, agora continua sendo. Então, é um time do qual eu não tinha jogado num adversário, no rival, no Paraná, né? E me abriu todas as portas para que eu voltasse a jogar futebol. Então, eu tenho uma gratidão pelo Atlético Paranaense enorme, pelo presidente Petralha, e ter me dado essa oportunidade por ter recuperado, né? E graças a Deus eu consegui contribuir. Eu consegui depois, quando voltei a jogar, me tornar o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, batendo recorde. Então, ficou assim uma marca muito forte e a minha ligação também com o Atlético ficou muito forte. Aí, com certeza, depois de toda essa recuperação. E a gente torce para que o Atlético aí faça uma grande final. É claro que, com todo respeito ao Bragantino, também que vai ser uma grande final, com certeza. Mas aí o Atlético, a gente vai estar sempre com um carinho especial pelo Atlético. Washington, a gente está aqui para falar sobre as finais da Conmebol Sul-Americana e também Conmebol Libertadores, mas não tem como conversar contigo e não falar sobre tudo que tu passaste dentro de campo. E aí tu deste uma pincelada do que aconteceu, tu estavas voltando do futebol da Turquia para o Brasil e, de fato, tu não tinhas uma relação afetiva ainda, nem com os dirigentes, nem mesmo com a torcida do Atlético Paranaense. Isso. E aí tu tem o Zumbá, que descobre um problema cardíaco que já vinha se manifestando lá na Turquia mesmo, né? E aí recebe um voto de confiança, algo que vai muito além do futebol. Eu acho que a tua história simboliza bem a frase, não é só futebol, é mais do que futebol, né? Exatamente. Depois do problema, né, que eu tive, foi muito sério, né, na Turquia, no Fenerbahçe, depois senti uns sintomas, né, a queimação no peito, fui fazer o exame e constatou que eu estava com 90% da minha veia artéria obstruída. E foi assim, um caso de que não era normal, né? Nunca foi normal no futebol e foi diferente, né? Então, por isso, toda a minha recuperação foi difícil. Muitos médicos falaram que era para continuar seguindo minha vida normal, que estava bem.
mas como jogador, como alto rendimento, não teria condição. Mas eu insisti, claro que sempre respeitando a medicina, né? E até que o médico, o doutor Constantino, falou assim, olha, tem alguma chance. E onde eu fui, me abracei, me agarrei nessa chance. E eu consegui me recuperar, fazendo novamente uma angioplastia, colocando novamente mais 2 stents. E aí me deu a condição de que eu voltasse. Então, aquilo que o Atlético fez por mim, com certeza a gente tem uma gratidão enorme. E abriu as portas e acreditou, né, em mim. Falou assim, poxa, vamos resgatar aí um jogador de futebol, né? Resgatar uma vida para o jogador, sempre com muito, vamos dizer assim, com muito cuidado, né? A medicina tinha que tomar conta, que é o que daria o veredito final, né? Então, mas isso foi, com certeza, essa agora história, isso não é um futebol, né? Só futebol, né? Isso já começou naquela época lá, quando eu tive essa oportunidade e graças a Deus a gente conseguiu corresponder. E aí nasce o Coração Valente. E nasceu o Coração Valente, exatamente. Nasceu o Coração Valente, essa marca muito forte. Eu costumo dizer, eu brinco que quando eu vou ligar para alguém que não me conhece, não sabe, e eu falo assim, aqui é o Washington. A pessoa, Washington, fala, o Coração Valente. Aí pronto, aí já tá. Já tudo bem. O Coração Valente muda a história da conversa, né? Então já é bem diferente, ficou uma marca muito forte. Torcida do Atlético Paranaense, você lembra bem, faltou pouco, né, Washington? Aquele ano você quebrou o recorde. Mas ali aquela reta final para ganhar o título brasileiro 2004, a briga contra o Santos, né? Exatamente. Foi até as últimas rodadas, ali era um título importante. Como é que foi aquele final ali? Na minha vida foram 2 momentos ruins que eu tive no futebol. De quase? Exatamente, que ficaram marcados para mim, né? Que até hoje eu fico até sem dormir quando começo a pensar. Um é esse título do Atlético Paranaense, 2004, um ano que eu estava voltando, um ano de ouro para mim, né? Um ano maravilhoso e fecharia com a chave de ouro, eu sendo campeão brasileiro, com o recorde de gols na artilharia. O recorde vinha desde o Edmundo, né? Exatamente. Difícil quebrar, já era muito gol do Edmundo, 28, né? Se não 29, me engano. né? 29 o Edmundo tinha. E aí eu conseguindo superar, bater no recorde e sendo campeão brasileiro seria perfeito, né? Um ano, né? Só que infelizmente na penúltima rodada, eu não digo nem a penúltima, eu digo já um jogo contra o Grêmio, né? De que a gente estava ganhando o jogo de 3-0 lá em Erechim, o jogo e foi até o jogo que o Grêmio caiu, né? O Grêmio caiu naquele jogo para a segunda divisão, mas a gente ganhando o jogo de 3-0, um jogo tranquilo, calmo. E daqui a pouco o Grêmio fez 1, depois 2 e 3-3, empatou 3-3. Ali o Santos encostou, mas a gente continuou na frente. Jogamos contra o São Caetano. São Caetano ainda foi diferente, que a gente jogou contra o São Caetano, depois o Santos jogou contra o São Caetano também. Nós jogamos com o São Caetano era o 3º colocado. O Santos jogou contra o São Caetano era o 10º, porque o São Caetano perdeu os pontos daquela questão do Serginho. E o São Caetano perdeu, eu não lembro quantos pontos, o número de pontos que foi, mas o São Caetano jogou um outro. Ele era 3º colocado contra a gente, foi um jogaço, um jogão, ganhamos o jogo. Depois eles pegavam o Santos, que até então o Santos nunca tinha ganho do São Caetano no Campeonato Brasileiro, e foi lá em São Caetano o jogo. E aí o São Caetano perdeu esses pontos e caiu para 10º. Não ficava na zona de rebaixamento, mas também não tinha mais chance de título. A desmotivação. Chance de Libertadores, não tinha chance mais de nada, né? E aí o Santos ganhou. E aí a gente pegou o Vasco, na penúltima rodada. São Januário. E foi São Januário, um jogo, uma guerra que o Vasco armou, torcida, e foi difícil de entrar no estádio, aquecemos fora do estádio para depois jogar. Enfim, aí acabamos perdendo o jogo, o Santos nos passou, aí ganhou do São Caetano, já desmotivado, nos passou e o Santos pegou o Vasco na última rodada. Já também, já sem objetivo nenhum, e com os reservas, né? Só com os reservas, o Vasco jogou com os titulares contra a gente, uma guerra danada, depois contra o Santos os reservas. E aí o Santos foi campeão, não desmerecendo o título do Santos de maneira nenhuma, mas teve esses detalhes aí que acabamos perdendo o título naquele ano. Mas ali o Atlético já se mostrava um clube
de chegada com uma força, né? Já havia sido campeão 2001, né? Isso. Título brasileiro. E aí, de novo, já está numa corrida de título no ano seguinte. Finalista da da Conmebol Libertadores. Isso. Eu queria que você falasse sobre isso, dessa estrutura que vem aí, ao longo dos anos, né, se fortalecendo ao ponto de agora buscar um bicampeonato de Conmebol Sul-Americana. Exatamente. O Atlético vem construindo, rapaz, essa história, né? O Atlético, naquele ano que eu joguei no Atlético, ele já era o time diferenciado, já era um time com uma das maiores estruturas do Brasil. Hoje é a maior. Hoje eu não vejo uma comparação igual do Atlético. Tem outras estruturas boas de clubes aí também, mas o Atlético, ele já vem fazendo esse trabalho aí estamos falando aí de quase 20 anos, né? Uhum. Então, não é à toa que o Atlético consegue esses títulos. E assim, em tudo na sua infraestrutura. O Atlético tem toda a condições de investir mais no time, mas ele não. Obedece um teto, né? Exatamente. Ele tem um teto que obedece e mantém aquele teto, com jogadores formados da base, com alguns jogadores contratados, mas não estoura o teto e chega. Se o Atlético tem condição, se ele quisesse investir realmente no time, também ele estaria aí com mais títulos, aí pode ter certeza. Mas só pela estrutura que tem de CT, de condições que dão para os jogadores, de estádio, de torcida, o Atlético está na frente há anos-luz aí, e você pode ter certeza que daqui a alguns anos ele vai estar brigando para conquistar título mundial. E agora... É o projeto, né? É o projeto. Esse é o projeto. E vai estar. Você acredita? Eu acredito. Desculpa te interromper, porque isso é um tema que é recorrente lá. Os jogadores falam sobre isso. Os jogadores falam, o Petralha fala, a direção fala isso. E é isso mesmo. Eles pensam há anos na frente ali, o Atlético. Ele já vem lá de trás, já pensando sempre na frente. E eles continuam pensando na frente. E eu torço e tenho certeza que o Atlético vai chegar assim. Vai brigar por título mundial de alguns anos aí. E esse ano chega a mais uma final de Conmebol Sul-Americana, Atlético e Red Bull Bragantino, deixando para trás times que disputaram a competição, como Corinthians, como Grêmio, como Santos. É também uma trajetória que dá mais peso, ainda mais importância para essa final dos brasileiros. Dá mais peso, são clubes tradicionais, né? Mas eu já coloco como o Atlético um clube tradicional também. Agora, quando um outro clube brasileiro vai disputar uma final, ele falou assim, pô, vocês chegaram numa final que tinha um Atlético disputando. Inverte agora essa situação, porque o Atlético hoje é considerado um dos grandes e ele vai ficar brigando sempre. A tendência é que ele vai ficar brigando sempre por títulos, ali chegando nas finais, tanto na Sul-Americana ou da Libertadores, né? E agora a Copa do Brasil também. E na Copa do Brasil. E hoje eles estão decidindo a Copa do Brasil e Sul-Americana, né? Então, já virou um protagonista, né? Já virou um clube de excelência, virou um clube que vai ficar brigando, independente. Claro que, vamos lá, um brasileiro, eles estão lá atrás agora, não estão brigando, claro, mas que tem essa questão da Sul-Americana, tem a questão que eles deram a ênfase para a prioridade para as Copas. Mas é um clube que daqui a pouco você vê, você sente, você percebe que, pô, ele está passando um pouquinho de sufoco, está beirando o rebaixamento. Eles vão lá, dão a prioridade para o brasileiro e já escapam. Então, hoje eles têm essa condição de escolher o campeonato que eles vão disputar. Tem uma metodologia ali. E o que você acha que está faltando, então, para dar o pulo maior do gato aí? Que esteja faltando, mas qual que serão os próximos passos, né? O próximo passo é esse, eu acho esse, que eles vão ficando tendo um foco maior nos campeonatos maiores, né? De poder disputar mais vezes seguidas a Libertadores, para tentar conquistar a Libertadores, né? Claro, isso também talvez possa ter que ter um investimentozinho no time, que é natural, é normal também. Mesmo de que eles já fazem um investimento, mas talvez ter um pouco maior de investimentos para colocar como um time que tem que chegar na Libertadores. Né? E eles já vão começar a fazer isso, vão começar a dar uma beliscada, vão começar a chegar nas finais da Libertadores, como já chegou, né, numa final. Então, acho que é isso, é só a condição de investimento no time, porque de todo o resto, todo o ciclo, tudo aquilo que envolve, ele já tem. Washington, futebol japonês, futebol turco, artilharias de campeonato brasileiro, gols importantes em Conmebol Libertadores, mas o gol mais emblemático da tua vida está atrelado ao Atlético Paranaense. Exatamente. O gol mais marcante da minha vida foi o jogo que eu voltei a jogar, né?
depois de 1 ano e 2 meses parado, um clássico contra o Paraná Clube, meu ex-time, né? E esse clássico lotado, casa cheia, aquele envolvimento, porque a minha volta, por todo esse ano, 2 meses parado, todos no Brasil ficaram acompanhando, até no mundo, mas eu estava me recuperando no Atlético, então talvez a mídia, lá eu ficava quase que diária, falando da minha volta, né? Se voltaria, então as pessoas ficaram mais envolvidas né, no Paraná. E eu volto num clássico contra o Paraná. Poxa, o estádio estava lotado, estádio cheio. E aí, quando eu fiz o gol, que foi para mim foi a maior emoção, não foi só da torcida do Atlético que ficou comemorando, mas quando me ajoelhei no meio de campo, a torcida do Paraná, que sofreu o gol, bateu palmas, né? Me aplaudiram com o gol. Então, eles estavam ali esquecendo aquela questão da rivalidade do jogo, que é aquela história, né? Não é só futebol, né? Então, eles estavam falando da vida do Washington ali, que estava sendo recuperada, tinha sido recuperada, voltou a jogar futebol e voltou a fazer gols. Então, aquilo para mim foi apelidado como o gol da vida, né? Aquilo que foi para mim foi o mais marcante, com certeza, da história. Washington, você falou que teve 2 momentos, né, da tua carreira. Um você contou relacionado ao Atlético Paranaense, 2 momentos do quase ali. E o segundo também tem a ver com o nosso papo aqui, tem a ver com o Conmebol Libertadores, eu imagino, né? É isso mesmo? Exatamente. Segundo foi a final da Libertadores aí 2008, no qual também não durmo. Antes desse momento, antes de preparar para contar esse momento, vamos contar o primeiro momento bom. Eu acho que um grande momento foi as quartas de final, né, contra o São Paulo. Isso. Aquele gol que a torcida do Fluminense lembra muito, porque foi um gol muito emblemático. A torcida do São Paulo, por outro lado, lembra, porque foi um gol muito negativo. Jogou um balde de água ali nos minutos. Lembra aquele jogo do Maracanã, aquele 3-1. Eu acho que o primeiro momento nem foi esse o bom. Eu acho que o primeiro momento, ainda coloco a primeira fase. Porque o Fluminense fazia 26 anos que não jogava Libertadores. Era um time que era considerado que ia jogar, mesmo com as contratações, mas não tinha camisa, o peso da Libertadores, que se passasse da primeira fase seria muito. Esse dificuldade. É só figurante. Se passasse ficaria muito. Então nós fomos o melhor time da primeira fase. Foi. Nós ficamos em primeiro, melhor campanha. Por isso que depois decidimos tudo em casa, né? E aí, então acho que foi o primeiro momento importante do Fluminense. E aí depois pegamos o Atlético Nacional nas oitavas, classificamos bem, ganhando fora e em casa. Depois aí pegamos São Paulo, que aí sim, São Paulo o favorito, São Paulo com cancha, São Paulo com time de tradição, time de Libertadores e um time bom, né? Com o Adriano, o Miranda, Alex Pirulito, Jorge Wagner, o time do São Paulo é um time, a Luiz Chulapa. Bicampeão brasileiro. Exatamente, já bicampeão brasileiro. Então, assim, era um time de muita qualidade, né? E aí a gente perdemos no Morumbi, primeiro jogo, 1-0, gol do Adriano. E o segundo jogo, eu falei, poxa, o segundo jogo é na nossa vida. É um jogo da nossa vida, um jogo que a gente pode tem condições de inverter o resultado, de fazer o resultado com o apoio da nossa torcida, e foi, né? Maracanã lotado, saímos ganhando de 1-0, fiz o gol. Aí, no segundo tempo, o São Paulo empatou, o gol do Adriano. E em seguida, 1 minuto depois, o Dodô fez o gol, 2-1. No ataque seguinte. No ataque seguinte. E aí, aquele jogo duro, jogo pesado, jogo forte, equilibrado. E aí, aos 46 no escanteio, né? Aos 46 para 47 minutos, eu tive a felicidade de fazer o gol. De cabeça foi o gol da classificação, o gol que foi engraçado até, aquele gol, cara, que eu achava que faltavam uns 10 minutos ainda, o jogo. Mas certeza que faltavam uns 10 minutos. Tanto é que quando eu fiz o gol, aí comemorei, aí o juiz chegou ali, está acabando. Eu falei, ele está me jogando conversa para voltar rápido no meio de campo, ficar aqui ainda comemorando mais um pouco. Está acabando. Eu falei, aqui, e fiquei, rolando. Quando eu estou me direcionando aí sim ao meio de campo, que eu vejo já os caras do banco de reserva falando o sinal aquele, acabou. Eu falei, meu Deus do céu. Decidiu o jogo aqui. E eu falei, cara, não é possível que realmente tá para acabar o jogo. E para mim faltava 10 minutos, mas é a certeza que faltava. E a gente tem a noção do jogo quando tá no final. A gente tem, jogando a gente tem, mas naquele momento não tinha. E realmente foi ali, teve um ataque do São Paulo e terminou o jogo. Foi uma coisa assim
realmente muito marcante, né? Essa classificação em cima do São Paulo. São Paulo teve uma chance aí, acho que o Richard tentou uma bicicleta. Isso, tentou, né? uma puxadinha, tal, puxada ali, e depois acabou. E aí depois... Mas e a concentração naquele momento? O Thiago Neves está cobrando escanteio, você metido ali no meio da zaga do São Paulo, o jogo, você não falou agora que não tinha noção de que o jogo estava acabando, mas você sabia que estava entrando para a reta final. Estava na reta final, né? Na reta final. Mas... E como foi aquele momento ali? Cara, aquele momento eu falei assim, bom, vamos ter que decidir o jogo, é o momento, então vamos decidir. Mas a gente tava, como eu estava nessa cabeça assim de que tinha mais minutos, vamos lá. Mas quando o Thiago Neves bateu o escanteio, que eu vi que ela vinha na minha direção, e eu ali mais pro meio pro segundo pau, aí quando eu vi que ela vinha na minha direção, e eu tinha 3 do meu lado aqui, cara. O Pirulito, Alex Pirulito me marcando, Miranda me marcando, e o Zé... Zé Luiz. O Zé Luiz, ele estava na minha frente. Zé Luiz. O Zé Luiz estava na minha frente. E eu com 3... Aí eu falei, não, tá vindo a direção, é minha, essa bola é minha, tem que ser minha, tem que ser minha, tem que ser minha. E realmente, poxa, eu foquei, determinei nela. Sua especialidade, focado, né? Cabeça uma também, especialidade, cabeça, mesmo com zaga fortíssima também. Mas eu consegui realmente subir muito bem, cabecear ela muito bem. Foi no ângulo lá e consegui tirar do Rogério também. Foi realmente muito marcante. E aí no ano seguinte ele encontra esses caras aí, né? Porque você foi jogar no São Paulo. Como é que foi? Os caras chegaram, pô, acho que você fez aquele gol. Porque você sabe que a gente bateu um papo recente aqui, conteúdo da Conmebol Libertadores com o Adriano Imperador. Sim. E ele diz assim, eu tenho certeza que se a gente passa do Fluminense, a gente era campeão. Porque o nosso time era muito forte e tal. Você concorda? E também comenta isso de ter encontrado os caras depois, os caras do São Paulo. Não, e com certeza o São Paulo... lutaria pelo título, sim. A gente pegou o Boca depois, né? Aí tem o enfrentamento de São Paulo e Boca. Aí também que seria uma coisa difícil de lidar, de dizer quem ganharia. É um Boca de Riquelme, Palermo. Riquelme, Palermo, Palácio, um time muito bom, né? E aí, no embalo, ganhamos do Boca também, tiramos do Boca. Mas essa questão depois de ter ido para o São Paulo foi engraçado até que o próprio Muricy, que naquele ano ali, a minha fase era contra o São Paulo, né? Que eu fiz esses gols na Libertadores, depois no Brasileiro eu fiz mais 3 gols no Brasileiro, aí foi até o Muricy e falou, vamos trazer ele para cá. Ficou na obrigação, tem que contratar. Fazer gol nem que ele não faça gol pra gente, mas ele vai deixar de fazer contra. Exatamente, aí eu fui. É claro que o pessoal tudo sempre me recebeu muito bem, né? Aí comentava um pouquinho do jogo, pô, você me arrebentou, você me quebrou meu bicho, né? Que a gente costuma muito brincar dessa questão do bicho, tirou meu bicho, pô, tal. Eu falei, poxa, faz parte. Ele falou, não, agora tá aqui com a gente, agora vamos fazer pra gente e tal. Então era essa questão da brincadeira, mas todos me receberam muito bem e foi também disputei 2 Libertadores com o São Paulo também, né? Uma saí na segunda, eu saí como artilheiro do time, um dos artilheiros da Libertadores, aí acabei saindo, acho que foi na semifinal, quando jogou contra o Inter, né? Na semifinal. Acho que foi um erro muito grande do São Paulo ter feito isso, mas são escolhas, normal, foi lá, aí acabou perdendo para o Inter. E foi bom também para mim, porque eu fui para o Fluminense e fui campeão brasileiro, né? Então, são coisas da vida. Washington, ainda falando de 2008, antes de chegar no momento que te marcou negativamente, vocês eliminaram dentro do Maracanã o atual campeão naquele momento, que era o Boca Juniors, inclusive com o gol da virada, depois de um empate na Argentina, a virada começando com um gol teu, né? Isso. Naquele momento, quando acaba aquele jogo, vocês pensaram, poxa, agora esse título é nosso? Não, pensamos tá pra sim. nós? Pensamos sim. Não, falamos assim, agora a chance está grande para nós. Aí depois, sabendo que era a LDU, que era o nosso time, o nosso adversário da primeira fase, né? Falei assim, poxa, então todo aquele o azarão da Libertadores toda, aí virou o favorito da final. Né, jogos você eliminou 3 campeões aí, né? Exatamente. Atlético Nacional, São Paulo, poderosos, e o Boca Juniors. E o Boca Juniors, exatamente, viramos o favorito da campeão. final. Isso. E aí, então, a gente, claro, se preparou. Uma coisa que não é desculpa, nem nada, mas que quebrou um pouco o nosso ritmo, que depois ficou uns 15 dias sem jogar, né? Nós jogamos a semifinal, depois ficou um tempo sem jogar, a gente estava no ritmo, a gente estava no embalo, né? Se fosse na semana seguinte, talvez poderia ter sido outro jogo, principalmente lá, né? Lá em Quito. Mas teve aquela parada, 15 dias, o time perdeu aquele ritmo, não é que perdeu, mas ficou sem ritmo, aquele embalo. E aí fomos pro jogo lá e
sentimos muito a questão da altitude, o time não conseguiu jogar bem, ainda perdemos o jogo de 4-2, que é o que foi que fez a diferença, talvez, na final, foi aquele 4-2. Mesmo a gente ter revertido, ter feito ganhado de 3-1 na final, que mudou a regra, né? A final muda a regra da semifinal, o saldo de gols só tem a diferença, não tem os gols fora. E aí a gente acabou nos pênaltis depois perdendo com os 3 melhores batedores do time, né? Essa que foi que para matar. Quando é para acontecer as coisas dentro do futebol, os 3 melhores batedores, eu, Conca e Thiago Neves, nós perdemos os pênaltis e infelizmente não conseguimos o título. O Thiago Neves tinha feito 3 gols. E o Thiago Neves com 3 gols em final de Libertadores é um recorde. Quase fez 4, porque ele teve uma jogada, um lance lá que ele pegou o goleiro. Foi acho que uma das defesas, a maior defesa da história do goleiro. Ele ia fazer 4 gols naquele jogo, Thiago. Cevagem. O jogo o Cevagem. E o Thiago Neves estava iluminado, né? E aí, infelizmente, nos pênaltis acabamos perdendo. Ali foi marcante. Washington, 2008 para cá, 13 anos de diferença. Tu tiveste a oportunidade de trabalhar com o Renato nessa que foi a primeira final dele como treinador de uma Conmebol Libertadores. Qual a maior diferença que tu vê dele como técnico de lá para cá? O Renato cresceu muito, principalmente na sua parte tática. Cresceu muito. Eu acho que o forte dele é ainda ele trazer o grupo para ele conseguir dominar o grupo. Aí isso ele era já muito bom naquela época, 2008. Ele falava a língua dos jogadores. Essa brincadeira dele lá, né, você vai ver meu DVD para fazer gols, essa brincadeira ele leva. Já tinha, ele fazia. Falava direto que ele faz com o Gabigol, ele já fazia com você. Já fazia comigo, fez direto essa brincadeira do DVD. Muito, muito. Então isso dele participar do rachão, dos toques, brincar e disputar e ter esse grupo na mão, com certeza isso aí é o forte dele. E taticamente ele melhorou muito. E eu acredito que a perda da Libertadores 2008 fez com que ele crescesse profissionalmente, crescesse como treinador e depois ele foi campeão pelo Grêmio. Então aquela experiência negativa fez com que ele construísse o título no Grêmio. Ele, até nas entrevistas, ele era mais contido, né? Era mais experiente nas entrevistas. Então, isso fez toda a diferença, com certeza. O que do Renato que mais te marcou naquele trabalho? O que eu mais gosto dele... E conta uma história boa do Renato aqui pra gente. Não, mas uma coisa... Conta uma história legal, que boa do Renato, que deve ter muitas. Uma coisa bacana que eu gostava dele, ele nunca deixou de ser ofensivo. Cara, talvez a gente tenha perdido a Libertadores por ter tomado 4-2 lá, porque o nosso time é ofensivo. Ele falou assim, não vou abrir mão do time ser ofensivo. Estamos com altitude aqui, na casa deles, mas o meu time é ofensivo, a gente joga ofensivamente. Então, cara, isso eu tiro o chapéu dele. Nós perdemos. No dia que foi lá, que depois nós fomos ofensivos também, foi a questão dos pênaltis. Mas ele não abre mão dessa postura dele, dessa ideia dele de futebol. E eu gosto disso mesmo. Eu também era assim, eu também penso assim. Eu tive uma experiência como treinador também. Não dá para abrir mão dessa postura de ser ofensivo, de querer o gol, querer buscar o objetivo. E o Renato, o forte dele é esse. E eu gostava dele, era isso. Ele tinha opções para deixar o time mais defensivo, mas ele não faria. Se ele falasse, eu tenho opção ofensiva, eu vou botar o time ofensivo. E aí, claro, vou arrumar o meu sistema para se defender, tal, mas meu time vai ser ofensivo. E ele sempre pensou assim, né? Então, isso eu acho que faz bastante a diferença dele. Muito bacana. Agora conta uma história do Renato marcante aí, que te lembra. Uma passagem em treino. Uma resenha. Uma resenha. Bom, essa do DVD, que é... Clássica. Ele era dos treinamentos, rapaz, que era muito legal, para bater falta. Vamos lá. Aí nós vamos lá bater falta. E sempre nos treinamentos, o batedor de falta era o Thiago Neves, o Conca batia muito pouco, né? E aí eu me metia. Sempre treinava, estava lá me treinando, me metendo, treinando. Aí ele olhava para mim assim,
tá batendo de falta desde quando? Eu falei, já fiz alguns golzinhos, tá? Alguns golzinhos. Mas, porra, mas quantos, cara? Quantos? Não. Aí ele falou assim, ó, deve ter feito menos gol de falta do que eu de cabeça. Aí eu falei, não, aí também não, né? Porque tu de cabeça, ela também foi, quem eu fazia gol? E a gente começava a discutir, né? Não, deve ter feito muito menos de falta do que de cabeça. E eu treinava, insistia. Aí nas palestras, jogos, aí, ó, tem o batedor de falta, o Thiago Neves e tal. E tão insistente aí, desde lá, de vez em quando dá uma chance pra ele e tal. Aí veio o tal jogo da Libertadores contra o Boca. Foi de falta, né? Gol lá, bateu no travessão, foi o gol de falta no ângulo lá, deu a arrancada, está perdendo o jogo, né? 1-0. E aí depois nos treinos, quando ele falou assim, ó, eu vou começar a armar barreira pro Washington treinar, ele vai ter que ser o batedor também de falta, eu vou armar barreira para você. Ele pegava a barreira pesada pra caramba, deixa aqui agora, depois do gol que eu fiz. Então... Mas tinha a réplica da resenha? Ele te zoava antes, tu Não, fosse mas ele ficava batendo, ele ficava apostando com a gente as faltas, né? Ele ficava apostando lá, aqui, aí fazia, e ele realmente batia bem também, né? E a gente fazia aposta direto. E aí, às vezes, a gente ganhava, às vezes ele ganhava. Quer dizer, às vezes era uma ou outra vez que ele ganhava, mas quando ele ganhava, tu tinha que escutar. Aí a gente tinha que... ficava 3 dias falando, né? Mas justamente era isso. Esse é o legal dele, né? Ele trazia os jogadores para o lado dele dessa forma, né? Claro que quando era de dar a dura também, ele dava, quando era de ser sério, mas ele sempre dessa forma da malandragem, da brincadeira, com certeza ele trazia os jogadores para o lado dele. E você sabe que quando o Washington depois foi jogar no São Paulo, ele tinha um hobby, depois dos treinamentos, ele gostava de perto do CT ali, de tomar... O que você gostava de fazer, Washington? Conta essa história pra gente. Você saía do CT e você passava num lugar que você gostava de ter um momentinho. Um sorvetinho lá? Um sorvetinho. Rapaz, é verdade. Olha, e o pior que fica até chato um diabético falar isso, né? O teu médico vai te dar, teu médico vai te dar uma bronca, mas já passou, faz tempo. Mas eu tava no ritmo, treinava. Às vezes a glicose abaixava um pouquinho. Então. Aí eu sempre passava, indo do caminho de casa, rapaz, tem aquele sorvetinho que eram aqueles sucos que ficavam 3 de um lado e 3 do outro, né? Aqueles lá. Aqueles mais simples, sorvete aquele, que fazia a máquina fazia uma barulheira danada e saiu o sorvetinho, né? Rapaz, eu parava ali e fiquei amigo da tia, que é a dona do sorvete. E parava, tomava sorvete. O pessoal olhava assim, olha o Washington aqui do São Paulo fazendo isso. Os caras nem acreditavam, né? E eu ali ficava, quase todo dia parava, tomava sorvetinho, ficava, conversava, papo. Aí até que um dia o sobrinho dela, que ficou muito meu amigo também, falou assim, poxa, Washington, a gente está pensando, como a venda tá boa, está crescendo, está pensando em comprar uma outra máquina de sorvete aqui e tal. Eu falei, rapaz, eu quero comprar para mim. Ele falou, não é mesmo, ó, tem uma máquina aí que a gente tá para vender aí, o cara tá... Eu falei, tá bom, deixa para mim, vou comprar. Comprei a máquina, mas o que eu fazia para mim? Deixa aqui com vocês aí, vocês vão fazendo, depois eu vejo como eu levo para casa. Tá, até hoje, eu dei de presente para eles. Eles fizeram o comércio deles lá com sorvete, mas toda vez eu parava ali e tomava meu sorvetinho na máquina. Era um visitante ilustre. E aí você atendia muito torcedores ali que passavam, a galera ficava meio assustada. Eles achavam, não acreditavam, né? Porque, vamos passar por aqui, tá o Washington aqui tomando um sorvete de máquina dessa. Não, e depois aí o pessoal vai se acostumando, foi atendendo, tirava foto, autógrafo, aí o pessoal já deixava a camisa, eu ia lá, autografava. Foi muito legal, foi uma época muito boa mesmo. E depois dei pra tia lá, o sobrinho dela, para eles fazerem o comércio, muito legal. Por que eu lembrei dessa história? Porque além da superação, que é a marca do Washington, a simplicidade também foi uma das coisas que acompanha a tua trajetória aí, né? Exatamente. Eu, graças a Deus, assim, até já vem de família, né? Tem sempre a minha... As pessoas falam, eu me coloco aí como... As pessoas falam para a sua simplicidade, humildade, meu jeito de ser, meu jeito de viver. Então, até hoje, eu vou nos lugares simples, lá em Aracaju, onde eu moro. Né? O que você gosta de fazer em Aracaju? Como é que está a tua vida? Como é que está a tua rotina? O que você gosta de fazer? Eu gosto muito de ir à praia, gosto de ir ao interior,
vou lá na cidade, no interior, vou nos botecos. Botecos, o pessoal me olha assim, é o Washington ali, o Washington não acredita que sou eu. Eu falei, rapaz, eu gosto de ir no boteco mesmo, tá com as pessoas simples. Aquele simplão mesmo. Simplão, tranquilo, gosto de lá comer meu caranguejo. Eu adoro caranguejo, né? Lá é terra do caranguejo, com um camarãozinho, peixe. Eu vou vou na praia, cuido do meu negócio lá, né? Que eu tenho uma churrascaria, né? Que eu investi lá na minha churrascaria. Levei o sul um pouquinho lá para lá, né? Da churrascaria. Enfim, temos aqui então... uma gaúcha. Uma gaúcha, então eu levei lá. Então a gente a gente tem essas ocupações aí, né? E a sua ideia é permanecer em Aracaju? Não, de lá não sai mais não. Não sai mais não. Não sai mais não. Qualidade de vida, né? É outra qualidade de vida, é uma vida que eu gosto. As pessoas lá me abraçaram muito bem, me adoram. E de lá não sai mais não, de maneira nenhuma. Eu adoro lá o estado de Sergipe. Washington, o Marcito falou sobre o exemplo do sorvete, da tua simplicidade. Eu já imagino que seja da tua essência, mas o que tu viveste, a tua superação, tu pensares que terias que aposentar, pendurar as chuteiras antes da hora, fez com que tu começasse a ver as coisas de uma maneira diferente? Claro, com certeza. Eu dou muito mais valor às coisas agora do que eu dava antes. Depois de todo aquele problema que eu tive, que não sabia se voltaria a jogar. Poxa, quando eu voltei a jogar... sabe que o jogador de futebol que mais odeia é treino físico, né? Eu amava treino físico. Falei, rapaz, eu tô aqui fazendo físico agora, sendo que eu não podia não estar mais aqui. Ressignificou, né? Claro. Os caras reclamavam, pô, treino físico. Eu falei, rapaz, vai passar o que eu passei, que eu tava fora até agora, e você vê o que... Eles, isso é verdade. Eu adorava até o treino físico. Então, a gente dava... Aí isso se prolongou pra vida também, né? Pra minha vida pessoal. Tudo que eu faço dá mais valor. Você valoriza mais as coisas, valoriza mais as pessoas, ao seu amigo que está do lado, as pessoas que você nem conhece também, você dá mais valor, você podendo ajudar. Isso é fundamental. Isso fez com que eu crescesse, com certeza, como pessoa. E as lembranças da seleção brasileira? Olha... Poderia ter sido melhores, eu acho. Eu poderia ter tido mais oportunidade de seleção brasileira, poderia ter jogado mais. Eu disputei uma eliminatória para a Copa do Mundo, uma Copa das Confederações e até os últimos amistosos para a Copa de 2002. Né? Depois eu acabei não tendo mais oportunidades. Eu acho que eu poderia ter construído mais coisas lá, poderia ter tido mais sucesso, poderia ter tido mais jogos, poderia ter tido mais oportunidades na seleção. Com certeza. Por que você acha que não houve? Uma porque tem que perguntar também para os treinadores. Mas uma também, é claro, que eu vivi a minha época era de grandes centroavantes, né? A concorrência era brava. A concorrência era grande. O nove titular... Pois é, exatamente. O 9 titular era o Romário que estava já meio que saindo, né, da seleção, mas ele estava ainda, eu joguei com ele, jogamos junto na seleção, nas eliminatórias da Copa. Aí depois tinha o Ronaldo. Só? Né? Pois é, Ronaldo. Então, enfim. Tinha Luizão. Aí depois também. Luizão, briga com Luizão, com França. O Guilherme, Jardel. Tinha centroavantes, poxa, de muita qualidade, né, cara? Muita qualidade. Depois o Adriano foi chegando depois, né? Que era mais novo. Aí mais depois o Fred. O Adriano já é mais pro ciclo 2006, né? Isso, o Adriano já foi mais pro ciclo 2006. Exatamente, já para depois. Mas então, a concorrência era muito grande. Então, talvez eu tenha tido um pouco menos de oportunidades. Quem foi seu maior parceiro no futebol? Qual que é a relação que você ainda cultiva mais? Que aí, durante esses anos todos de bola, teve alguém que você teve uma parceria maior? Eu tenho grandes amigos. Eu tenho grandes amigos no futebol. Tem uns mais próximos, outros a gente se fala menos, né? Por exemplo, hoje eu tenho uma amizade muito grande de família. Eu, por exemplo, com o Jorge Wagner. A gente se vê direto. Foi da época de São Paulo. Da época de São Paulo. A gente se vê direto, tá sempre junto. Ele teve, esses dias agora, no feriado, ele tava lá em casa. Jorge Wagner. Gente boa demais, pessoa simples também, né? A gente tem mais ou menos o mesmo jeito. Então nossas famílias conhecem as esposas, se conhecem, né? Então a gente tem uma amizade. Jorge Wagner, tem o Marcos Vinícius, que não teve muito sucesso aqui, não conheceu muito, mas jogou muito no Japão, 8 anos no Japão. Então tem outros jogadores que a gente se fala, se vê, e quando se encontra,
é uma alegria também grande de se encontrar. Então tem outros nomes também. Jorge Wagner cruzou muita bola após fazer gol, né? Cruzou, armou muitas jogadas, Muricy ficava feliz, né? Ficava Jorge feliz. Wagner. Feliz. Eita, Muricy ficava... Era... Quando tinha ele, tinha o Dagoberto, né? Eu fiz uma parceria muito forte com o Dagoberto, tanto no Atlético Paranaense como no São Paulo. Já falo menos com ele, né? Já é mais difícil de se conversar. Mas era uma parceria forte também. Né? O Jorge que acabou conseguindo o título da Libertadores com o Inter. Isso. Né? O de 2006 ele estava na equipe que venceu. Ele é um dos campeões. Um jogador de muita qualidade, né? Exatamente. Jorge Wagner foi campeão da Libertadores. Disputou o Mundial, que ele foi pro Betis, eu acho que foi. Isso. Foi vendido pro Betis, aí ele só ganhou a Libertadores no Inter. Foi aquele momento de 2006 que ele estava já negociado pro Betis. E o Ricardo Oliveira, jogador do Betis, emprestado ao São Paulo. E aí o Ricardo Oliveira, por uma questão contratual, não consegue jogar o segundo jogo da final de 2006. Ele joga a ida, mas não joga o jogo de volta porque o contrato encerrava um pouco antes. Aí tinha uma negociação, mas aí como o Betis já tinha feito a compra do Jorge Wagner, aí tinha isso, vai ceder contra o Inter, enfim, aquilo, ele acabou não jogando. E o Inter foi campeão com o Jorge Wagner no elenco. Com o Jorge Wagner no elenco, exatamente. O Washington hoje, comentarista, vai estar no Uruguai. Lembrando que a gente está gravando esse podcast no dia 12 de novembro, nos estúdios Flow, para a nossa programação especial de finais. Tu és do tipo saudosista? Quero que tu fale sobre a tua geração de centroavantes, a geração de agora com essa análise mais de fora, né? Dentro do estúdio. Agora eu vou ser saudosista mesmo. Eu, com todo respeito aos atuais, mas a diferença é muito grande dos centroavantes da minha época para os de agora, com toda certeza, com todo respeito. Como a gente acabou de falar, eu falei os nomes de centroavantes aqui, quando disputava o Campeonato Brasileiro, todos os times tinham centroavante. Todos os times. E não era times só grandes, não. Times medianos, times mais baixos do Campeonato Brasileiro tinham seus centroavantes e faziam gols, muitos gols. Hoje já não tem. Hoje é um ou outro que tem o privilégio de ter um centroavante. É um ou outro time. Então, a diferença não é crescer... saudosismo não é isso, é a realidade. É a realidade. Hoje, o futebol brasileiro sofre muito com a falta de centroavantes. O Diego Souza agora encostou em ti na artilharia geral do Campeonato Brasileiro. Como é que é? Tu fica dando uma olhadinha, vendo se alguém vai te passar, não vai? Pior que não. Eu não reparo isso, não. Tanto é que eu fiquei sabendo, eu recebi foi um amigo que me mandou, porque saiu o meu nome, né? O Diego Souza encostou em você, empatou com você, tá, mandou, mas eu nem imaginava. Não tinha esse... eu sei que tem os números lá, de alguns centroavantes, tal, que é o Roberto Dinamite, né? Que é o principal. Mas na média eu sou o primeiro, né? É isso. Na média dos campeonatos brasileiros disputados e os gols feitos, eu tô em primeiro lá. É uma boa. Mas realmente eu não tenho essas informações, não sabia do Diego, não. Não, isso é muito grande até se a gente for pensar com quais atacantes tu competias, né? Acho que dimensiona ainda mais esse teu Dimensiona, feito. com certeza. Os atacantes eram grandes nomes, né? Hoje, a gente falando da questão de centroavante, eu fui artilheiro, o do recorde com 34 gols, e depois eu fui artilheiro do brasileiro com 21 gols pelo Fluminense. Hoje o artilheiro fazem 14, 15, 16, né? E nesse número aí a gente passava vergonha. Se a gente fizesse 14 gols no Campeonato Brasileiro, passava vergonha. Era difícil. A gente tinha dificuldade até de renovar o contrato. E bem aqui você falou que o Washington vai estar lá no Uruguai, então já fica um convite, se quiser dar uma passadinha nos nossos estúdios lá, para uma participação na nossa programação. Viu? Opa, claro. Exatamente, estarei lá para comentar o jogo da final aí. Flamengo e Palmeiras e Flamengo, né? Vai ser um jogão, vai ser todos aí atentos aí para esse grande jogo. Palmeiras crescendo agora, né? De ter jogando melhor tecnicamente, né? Qualidade técnica. O Flamengo, assim, com todos os jogadores aí inteiro também, já é um time de muita qualidade. Então vai ser, eu acho que uma grande final merecida para os dois times, merecida o final brasileira. E se tiver oportunidade, vamos estar lá para a gente conversar assim, bater um papo e tomara que
que todos os torcedores que vão lá para o estádio, todos que vão ficar aqui assistindo no Brasil, sejam beneficiados aí com um grande jogo. E antes vai ter a fezinha que você vai estar torcendo pelo Atlético, então, né? Ah, sim, depois da Sul-Americana. Sul-Americana, você vai estar torcendo pelo Atlético. Sul-Americana, eu vou me desculpe aí, o pessoal do Bragantino, mas o coração tá no Atlético Paranaense, com certeza. Eles entendem. E vai ser uma grande final também, né? Vai ser uma grande final, os dois times. Que bom, né? Que assim, o Bragantino, o Atlético já está nesse nível já há alguns anos, né? E o Bragantino chegando a esse nível também. É outro time que possa se inspirar no Atlético, né? Questões de estrutura, né? E aí já está demonstrando isso, já com resultados, né? Que final, vamos dizer assim, que ninguém esperava, né? E que bom para o futebol brasileiro, que bom para o futebol mundial, o Atlético Paranaense e Bragantino fazer uma final sul-americana, poxa, isso é bom para o futebol mesmo, merecido. E tomara que seja um grande jogo. E vai ser, com certeza. Teremos várias horas de programação lá, né? Para falar muito dessas finais, né, Bianca? E eu acho que quem sabe não aparece lá para bater um papo com a gente novamente. Vamos lá, vamos estar por lá, a gente se encontra lá, a gente bate um papo lá, com certeza. Washington, um prazer ter te recebido aqui e espero que esses jogadores da nova geração se inspirem no teu futebol e também na tua história. Poxa, obrigado. Não, obrigado, agradeço pela oportunidade, obrigado por estar aqui e torcer realmente para que os jogadores novos aí sigam forte, cabeça boa, cabeça pensando muito no futebol em si, em progredir, em melhorar cada vez mais, se qualificar nos treinamentos, né? Eu acho que isso que é o mais importante, é treinar sempre, se qualificar, se melhorar. E não só pela inspiração do futebol minha, mas inspiração de vida também, né? Que possa fazer de inspiração para eles aí, eles possam seguir um caminho muito bom. Faltou a Conmebol Libertadores, né? Bateu na trave, muito na trave, verdade. Mas o Washington alcançou a sua glória eterna com toda a sua trajetória e toda a sua superação. Parabéns pela trajetória, viu, Washington? Obrigado mesmo. Deus sabe o que faz, né? Deus sabe o que faz e a gente sempre agradece aí. E valeu pela história, com certeza tá registrado aí. Ficou o legado. Marcito, mais uma. Obrigada. É isso, valeu, Bianca. Uma honra participar desse programa com alguém tão especial para o futebol. A gente se vê aí em outras produções, porque tem muita coisa para essas finais aí. 200 horas de programação especiais para as finais. Conmebol Libertadores feminina e masculina, Conmebol Sul-Americana. Fica com a gente, essa foi mais uma gravação de um podcast especial aqui nos estúdios Flow. Um beijo e até a próxima. Show!